Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 14ª aula, ainda tratando aqui sobre o genitivo de aposição ou genitivo aposicional, como temos falado, em relação ao genitivo em simples aposição. Nesta aula ainda continuaremos tratando sobre o genitivo em simples aposição, que é exatamente aquele que nós não podemos especificamente usar aquela partícula de. Então é quando nós temos o genitivo em simples aposição, é quando ele simplesmente ele traz uma sentença que é equiparável a uma outra, né? Então na verdade o nosso Deus e Pai, né? Então nós temos nosso Deus, nosso Senhor, por exemplo. Então, nosso Deus é igual a nosso Senhor é igual a nosso Deus. Então, nós temos uma sentença aí que pode ser intercambiável, né? Ela pode mudar a posição e ainda assim nós vamos ter o seu significado correto a partir daquilo que se quer apresentar. Então, nós vamos continuar aqui com alguns exemplos e também com um exercício de tradução, né? É sempre bom a gente ficar revisando a forma como nós podemos traduzir os textos para que você não se perca aí no meio de tantas informações no grego. Então, nós vamos acrescendo o nosso conteúdo, na verdade, dentro daquilo que nós já sabemos, e aí nós vamos inserindo as novas informações. No caso, você que está no grego intermediário, você já sabe muito de morfologia, então você vai colocando em prática a sua morfologia e inserindo os novos conhecimentos de sintaxe que você já tem. Então, como falei, o nosso propósito é esse: morfologia que você já sabe, conhecimento sintático que você está aprendendo, juntar os dois para que você não esqueça aí o que você já aprendeu do grego mais básico, do grego elementar, e passar a continuar aí com o seu novo conhecimento sintático, certo? Então, seguindo em frente aqui nas nossas análises, vamos continuar com os exemplos claros aqui dos genitivos em simples aposição. Tu de Iesu genethentos en Bethlehem tes Iudaias en Hemerais Herodo tu Basileus, e do Magoi apó Anatolon paregenoto eis Jerusalima. Então vamos lá, genethentos, desculpe aqui, vamos o amarelo para ficar mais claro para a gente. Genethentos, que é a ideia aqui, tendo Jesus, tendo nascido, é essa a ideia, certo? Iesu, Jesus, certo? Tu, genethentos, é essa ideia maior aqui. Nós estamos tratando aqui de um particípio, que é um dos pontos que nós ainda vamos tratar dentro do nosso curso, mas basicamente, para que você entenda aí por que essa palavra estranha aqui, né? Genethentos tem a ver com tendo nascido. No grego elementar você já deve ter aprendido um pouco de particípio e nós vamos trabalhar isso também mais na frente. Mas a princípio, tendo Jesus nascido em Belém, em Bethlehem, é fácil de lembrar, né? Em Belém, tes Iudaias, da Judéia, certo? Da Judéia, tes Iudaias. Aqui nós temos um genitivo também, mas não é o genitivo que nós queremos chamar a atenção. En Hemerais, Hemerais, você deve lembrar, novamente, em Hemerais, dias, nos dias. E aí nós temos nos dias Herodo, ou seja, nós temos aqui Herodo tu Basileus. Então, nos dias do rei, na verdade, nos dias de Herodes tu Basileus, nos dias de Herodes o rei, ou nos dias do rei Herodes. Vamos juntar aqui os dois para a nossa construção genitiva, como nós temos sempre chamado a atenção a partir desse formato aqui, desse retângulo, né, desse frame.
Voltamos já aí, só seguindo aqui a tradução. Idu, você deve lembrar que significa eis, né? Idu, eis que vem, né? A ideia do idu é essa, do eis. E aí, magoi, é fácil de lembrar, né? Nós temos até onde vem uma palavra cognata, como nós temos chamado a atenção, que tem a mesma raiz, ou seja, magoi é magos. Não é tão difícil, então é uma palavra do grego, na verdade é uma palavra grega, de onde vem a nossa palavra mago. Então é simples aí de perceber. Apó, a ideia de origem, né? Então, do Anatolon, aqui, Anatolon paregonto, a ideia de que eles vieram, certo? Paregenonto é a ideia que eles vieram, e Anatolon, que eles vieram do Oriente. Essa é a ideia aí. Eis, a ou para, né? Também poderia ser a ideia aqui de a para Jerusalém, Jerusalém. Muito bem. Tendo explicado isso, vamos aqui então para o nosso genitivo. Herodo tu Basileus, em dias do rei Herodes. É interessante aqui porque, como nós temos sempre lembrado, o genitivo em simples aposição, uma forma de saber primeiro se um genitivo ele é apositivo, né? Se ele tem alguma aposição, é você usar o isto é, né? Então, Herodo, a ideia Herodes, tu Basileus, isto é, o rei. Opa, então isso aí nos dias de Herodes, isto é, o rei. Então isso, o isto é, a ideia, né? Isto é, essa chave de identificação, ela já coube aqui. Então, ok com ela. Assim nós sabemos que ela é um genitivo em simples, aliás, que é um genitivo que trabalha a ideia de aposição, já que nós temos Herodo, tu Basileus. Nós temos dois genitivos também. O fato de nós termos dois genitivos também nos dá a possibilidade já de ser um genitivo em simples aposição. Ainda não fecha a questão, mas já dá uma ideia, porque para que seja genitivo em simples aposição, ele precisa estar com dois genitivos, um do lado da outra, um subsequente ao outro. E aí nós temos então Herodo tu Basileus. Lembra que nós temos a partícula de e ela vai ser a chave final aí para nós sabermos se é um genitivo aposicional ou se é um genitivo em simples aposição. No caso aqui, nós poderíamos colocar Herodo, no caso aqui Herodes do rei, certo? Herodes do rei ou do rei de Herodes. Não deu certo. Então você está vendo aí que a possibilidade de usar o de, ela acabou de ser mostrada que não é possível. Então, já que o de não é utilizado, nós então já podemos ter certeza que se trata de um genitivo em simples aposição. Porque se eu insiro do rei de Herodes ou de Herodes do rei, você percebe que não vai caber. Então, deixa eu lhe explicar melhor. Vamos traduzir aqui ao pé da letra. Então, Herodo, Herodes, e aí eu vou tentar utilizar o de aqui. Herodes do rei. Aí volto aqui, do rei. Você percebe que não dá certo. Você percebe que não faz sentido. Quer dizer, até faz sentido de uma forma geral, mas não é o que a frase quer dizer. Da mesma forma, eu poderia usar aqui, como a atualizada aí, ela inverteu, então, dos dias do rei de, vou colocar o dia aqui em branco, e aí Herodes,
Faz sentido? Faz, mas não é o que a frase quer dizer, porque nós não estamos tratando do rei de Herodes e nem de Herodes do rei. Nós estamos falando do rei, isto é, Herodes. Então, por essa razão, nós temos uma frase aí intercambiável, né? Uma oração, uma expressão intercambiável em que Herodes é igual ao rei e o rei é igual a Herodes. Existe só um rei lá dessa região e é Herodes. Então, o rei daquela região é Herodes e Herodes é igual ao rei. Então, nesse sentido, nós temos melhor dizendo aqui, o rei, letra minúscula para a gente não se confundir com Deus, né? Então, o rei igual a Herodes e Herodes igual ao rei. Nós temos uma equação aí que fecha bem e faz sentido para o que a gente tem tratado, certo? Então, por essa razão, você vê, então, podemos fechar. É um genitivo em simples aposição e pronto. Você já entendeu essa parte. Podemos seguir em frente, então, para o nosso próximo slide. Um outro exemplo aqui para a gente. Autós gar ho Herodes aposteilas ekratesen ton Ioannen kai edesen auton en philake dia Herodiada ten ginaika Filipo tu adelfu autu hoti auten egamese. Então vamos lá. Gar, você já sabe porque autós, com essa posição aqui, é a ideia de o mesmo, certo? Ho Herodes, então aqui o nome já Herodes no seu formato aí, na sua forma nominativa, aí como sujeito, né? O mesmo Herodes. Apostelas ekratesen ten ton Ioannen kai edesen. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, para que a gente não siga exatamente cada uma das palavras, certo? Para a gente chamar já a sua atenção aqui, nós temos a mulher, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então vamos procurar aqui, por causa de a Herodiada, Herodias, e aí ten gnaika, a mulher, Herodias, a mulher, e aqui nós temos Filipo tu adelfu, Filipe seu irmão. Mas aqui vou juntar só o irmão porque não quero chamar atenção aqui para o tu agora, certo? Então, perceba aí. Filipe, irmão, Filipe, o irmão dele. Aqui a atualizada traduziu de seu irmão Filipe. Mas só para que você perceba aí que nós temos aqui um genitivo depois do outro, Filipo, adelfu. Então, Filipe, isto é, irmão dele. Então, o isto é já deu certo, já funcionou. Nós temos dois genitivos, então isso também funcionou. Mas se eu disser Filipe de seu irmão, Filipe de seu irmão, já não vai dar certo. Exatamente porque o de, ele não pode ser usado aqui. Ele é uma expressão, Filipe, seu irmão Filipe, é uma expressão intercambiável. Então nós temos um genitivo em simples aposição, porque quando nós tentamos o de e o de não funcionou, ele não tem o mesmo significado dos anteriores. Por essa razão, então, nós temos certeza de que estamos tratando de um genitivo em simples aposição.
Por que tantos exemplos, né, professor? Porque tantas vezes a gente tem que passar por isso? Para que quando nós chegarmos nos termos mais complexos, quando nós chegarmos naqueles exemplos que são debatíveis, exegeticamente mais complexos, para que você não estranhe, certo? Então a gente trabalha do claro até chegar naquilo que é debatível, porque se a gente já começa com o debatível, então não vai dar certo, a gente já não vai entender o que é claro, quanto menos o que é debatível. Então por isso a gente tem passado por também esses outros exemplos, certo? Um outro exemplo aqui também para a gente trabalhar, Hos gegraptai en Biblo logon Esaiu tu profeto phone bo ontos en te eremo etoi massate ten hodon Kyrio eutheias poete tas tribos autu. Então, gegraptai, Hos, conforme gegraptai, nós temos aqui então está escrito no perfeito, certo? En Biblo, no livro das palavras, logon, das palavras, Esaiu, aqui é Isaías, só que no genitivo, Isaías, nome Isaías na forma genitiva, tu profeto, do profeta, certo? E aí nós temos phone bontos ente, então vós, phone bontos, do que clama no deserto, então do que clama é bontos, no deserto ente eremo, então etoi massate, preparai, ten hodon Kyrio, o caminho do Senhor, aqui. E aí, eutheias, endireitai, fazei reto, mais ou menos isso, né? Fazei corretamente, e aí essas duas palavras aqui seria o endireitai, das tribos, as veredas dele, né? As suas veredas. Muito bem. Chamando a atenção aqui para o nosso o livro das palavras de Isaías, o profeta. Literalmente é isso, né? E aqui traduzido como do profeta Isaías. Mas é interessante notar que primeiro, nós temos a ideia Isaías, isto é, o profeta, ok, o isto é funcionou. Isaías, isto é, o profeta, e aí nós tentamos perceber se nós temos dois genitivos, e aqui nós de fato temos, Esaiu, tu, profeto, beleza. Isto é, ok. Dois genitivos, ok. Para onde eu vou agora? Eu vou tentar descobrir se a partícula de funciona. Então, Isaías do, nós temos Esaiu, então Isaías do profeta. Não faz sentido, pelo menos não daquilo, na forma como nós estamos tentando mostrar aqui. Já que não faz sentido, já que o de não funciona, então temos um genitivo em simples aposição, Isaías é igual a o profeta, e o profeta é igual a Isaías. Nós temos uma expressão intercambiável aqui com esse texto, conforme você pode perceber aí. Faz sentido, então, nós chamá-lo assim de genitivo em simples aposição. Dois genitivos, ok, isto é, ok. O de não deu certo, então se o de não deu certo, genitivo em simples aposição, expressão intercambiável, certo? Um outro texto que nós temos aqui, então, kai hote exerhineto to haima Stefano tu martyros su kai autos emen
Festos kai Sineudokon kai Philasson ta himartia ton anaironton auton. Então, kai rote, quando exerhineto, então se derramava, torraima, o sangue. E aqui, Stefano, tu martiros, de Estevão, tua testemunha, tu martiros su, kai autos emen, então eu também, certo? Eu também, Festos, kai, então estava ali, né, a ideia de estava presente, e Sineudokon, então consentia, certo? Sineudokon, kai e Philasson, a ideia de guardar, até guardei, e até guardei, então esse até aqui vem como um complemento aí para entender o que Paulo está dizendo. Ta himartia, as vestes dos que o matavam, né? Toi anaurunton, dos que matavam, auton, o matavam, ou literalmente sim, né? Os que matavam ele ou os que o mataram. Muito bem, chamando a atenção aqui para o que queremos de fato, né? Que é justamente a ideia aqui do Stefano tu martiros e de Estevão tua testemunha, o testemunha dele, né? Aqui o sul, vamos chamar a atenção aqui também. Portanto, Stefano tu martiros, dois genitivos, de Estevão tua testemunha. Nós temos então esses dois genitivos, ok? Estevão, isto é, tua testemunha, também ok, mas de Estevão, da tua testemunha, não dá certo. O de, que é a nossa chave de identificação, ele não funcionou. Portanto, nós temos um genitivo em simples aposição, que é o que faz mais sentido aqui para nós, certo? Então, por essa razão, nós temos aí um outro genitivo em simples aposição. Vamos para mais um exemplo aqui antes de encerrarmos. Vamos para o final aqui logo. Não, vamos do início, né? Egarton tu renos paraptomati hothanatos ebasileusen diatu renos poli malon hoiten perisseian tes haritos kai tes dorias tes dicaiosines lambanotes en zoe basileusosin diatu renos Iesu Christu. Então, se e, o porquê ele vem aqui meio que implícito, tu renos paraptomati. Então, se pela, o to aqui é esse dativo com essa ideia aí. Então, pela ofensa, periptomati, renos, de um, e por meio de um só também, né? Diatur renos, então, por meio de um só. Hothanatos, a morte, Basileusen, reinou. Polo, muito mais, polo, malon. Então, roi, lambanotes. Perceba aqui, nós temos um artigo com esse outro particípio aqui, e o artigo vem bem longe do particípio, mas na verdade ele está ligado a ele, certo? Como aqui nós temos os que recebem.
os que recebem, é esse hoi lambanotes, certo? Ten periseian, a abundância da graça, kai tes doreas, a graça, kai e, então tes doreas, o dom, tes de kaiosines da justiça, em vida, en zoe, em vida, basileusousin, então reinarão através ou por meio de renós, de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui o isto é está trabalhando aqui como o a saber, certo? Então, diatu renós Iesu Christu, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós temos dois genitivos, ok? Nós temos o isto é funcionando aqui com o a saber, já está funcionando dessa forma, ok? E de um só de Jesus Cristo não faz sentido, porque nós estamos tratando do mesmo. Por essa razão, então, nós temos um genitivo em simples aposição. Espero que você tenha gostado e entendido esses exemplos claros. Na próxima aula vamos trazer um exemplo mais específico sobre todas essas questões e espero que você também esteja acompanhando aí. O importante é você ter em mente que os genitivos, eles têm de fato uma amplitude, nós falamos disso no começo, né? Eles têm uma amplitude semântica maior, mas exatamente por isso ele precisa receber um pouco mais de atenção para que a gente não se perca aí no meio a tantas nomenclaturas, ok? Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula.